Americanas foi do céu ao inferno numa velocidade muito rápida. Nas últimas 52 semanas, no último ano, a Americanas tinha um valor de ação de mais de R$20. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, uma ação da Americanas, da B2W, vale apenas R$1,15. Bom, provavelmente você sabe o que aconteceu em relação a essa queda tão gigantesca da Americanas, então nesse vídeo eu quero me aprofundar e trazer um pouco para vocês sobre as informações mais recentes relacionada com a questão da recuperação judicial da Americanas e também comentar com vocês um pouco sobre a minha opinião em relação a se é possível ou não que a Americanas consiga estar se recuperando financeiramente falando. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto. Bom, então assim como eu falei para vocês, olhando aqui na tela do computador, a gente pode observar que hoje o valor atual das ações da Americanas é de R$1,15, chegou a ter uma mínima de 0,71 centavos quando aconteceu o colapso, que para quem não lembra, falando resumidamente aqui sobre o que aconteceu com a Americanas. A Americanas foi descoberto um rombo contábil de mais de 20 bilhões de reais, que foi basicamente uma informação que não foi lançada no balanço contábil da empresa durante um período de 5 anos. A empresa basicamente ela tinha uma dívida com seus fornecedores e ela lá e negociava essas dívidas para deixar de ser uma dívida direta com o fornecedor e passar a ser uma dívida com o banco. Então ela tinha lá R$1 bilhão que ela devia para um fornecedor, que ela tem que pagar aquele cara nos próximos 2 anos. Ela ia lá até o banco e falava: ó, banco, eu preciso de R$1 bilhão, eu vou estar te pagando daqui a 3, 4 anos. Você consegue me adiantar esse dinheiro? O banco ia lá e dava esse dinheiro para a Americanas, porque a Americanas é uma empresa com quase 100 anos de existência, uma empresa que tinha realmente muito crédito com os bancos. E com isso, então, ela fazia esse tipo de operação e usava o dinheiro do empréstimo dos bancos para poder pagar os seus fornecedores e assim conseguir negociar prazos cada vez mais longos com seus fornecedores e com isso tendo uma situação no presente momento tranquilo, mas sempre se endividando a médio e longo prazo. Só que o problema é que a troca desse tipo de dívida, de ser uma dívida de fornecedor para ser uma dívida bancária, não foi lançada no balanço patrimonial da empresa e isso é um negócio realmente que até hoje não tem explicação, porque a gente tem contadores extremamente competentes que são responsáveis por fazer todos esses lançamentos no balanço contábil da empresa e além disso a gente também tinha uma empresa de auditoria que é a Deloitte, que é uma empresa extremamente conhecida e renomada que simplesmente todos os anos fazia a auditoria do balanço da Americanas e nunca encontrou isso. Realmente é muito estranho, só que quando isso veio a público aconteceu um colapso gigantesco porque basicamente mostra que a Americanas é uma empresa caloteira, isso fez com que as ações despencassem e depois passou mais uma semana, aquele valor que era uma dívida de 20 bilhões de um rombo contábil aumentou para mais de 40 bilhões em pouquíssimo tempo, que fez com que as ações da Americanas despencassem de uma forma gigantesca e ela fosse forçada a abrir um processo de recuperação judicial, que é a atual situação que estamos hoje da Americanas. Bom, então olhando aqui um pouquinho, no último ano, o máximo que as ações da Americanas tinham batido foi R$21,10, assim como está aqui na tela do computador, e ela teve uma desvalorização aí no último ano de 92,38%. Realmente uma desvalorização gigantesca e muito preocupante. Olhando um pouquinho sobre a questão de alguns indicadores dela. Esses indicadores, a gente não pode considerar isso daqui como sendo algo positivo, embora possa parecer um número que não é tão preocupante, não são indicadores que a gente deve considerar tanto, por isso que eu vou pular essa parte, até porque também meu intuito hoje não é fazer uma análise sobre se vale ou se não vale a pena estar investindo na Americanas, mas sim comentar um pouquinho sobre a atual situação dela. Bom, então a Americanas, ela hoje está entrando num processo de recuperação judicial, na qual, quando uma empresa abre um processo de recuperação judicial, ela fica isenta de pagar diversos impostos e ela precisa vir e apresentar um planejamento financeiro e um método e prazos para poder estar pagando todos os seus credores, pagando todo mundo que ela tem uma dívida e as pessoas precisam concordar com isso. Então, a Americanas hoje tem mais de 30 credores diferentes e todos esses credores precisam concordar com o planejamento financeiro e os prazos que ela vai estar apresentando para esses caras em relação a quando que ela vai ter condições de poder pagar esses caras. Só que aí tem um detalhe muito importante.
Para a Americanas conseguir fazer isso, ela precisa primeiramente ter um lucro líquido positivo e depois com isso ir pegando ali a maior parte desse lucro líquido que ela vai ter, e ela não vai ter capacidade de reinvestir nela mesma. Ela vai ter que pegar todo esse dinheiro durante alguns longos anos e sempre ir pagando seus credores, pagando seus credores, pagando seus credores, até realmente conseguir quitar todas as suas dívidas. Só que a Americanas é uma empresa do setor de varejo, e o varejo historicamente trabalha com margens muito baixas, o que faz com que a receita da Americanas seja assim uma coisa linda, maravilhosa. Você vê uma receita de 20 bilhões, 15 bilhões de reais. Só que quando você vai ver realmente o lucro líquido dela, é um lucro líquido muito pequeno. Se a gente for analisar, por exemplo, olhando aqui na tela do computador, de 2009 até 2022, a gente teve apenas 3 anos que a Americanas não deu prejuízo. 3 anos que ela teve um lucro líquido positivo, que foi lá em 2009, que ela teve um lucro líquido de 62 milhões de reais. Em 2010, que ela teve um lucro líquido de 33 milhões de reais. E depois, só lá em 2022, que ela teve um lucro líquido histórico de 543 milhões de reais. Então, olhando para isso, já fica muito preocupante a situação de como que a Americanas vai conseguir primeiramente ganhar dinheiro para depois estar conseguindo pagar todas as suas dívidas. Então esse é o primeiro ponto que eu quero levantar com vocês aqui. E como é uma empresa de varejo, igual eu falei com vocês, realmente assim as margens são muito baixas. Se fosse uma empresa que tem uma margem líquida de 20%, de 30%, a gente falar de uma empresa conseguir se reerguer numa situação extremamente complicada como essa que a Americanas está, é muito mais possível. Só que a Americanas realmente enfrenta muitos e muitos problemas para conseguir se reerguer. Aí você fala assim, João, mas não tem nada positivo que realmente possa ajudar a Americanas a conseguir se reerguer e impedir que ela vá à falência de uma vez? Sim, existe. Hoje, os principais sócios da Americanas são as pessoas mais ricas do Brasil, é o Jorge Paulo Lema, é o Beto Sicupira e também o Marcel Tales, que são pessoas aí que têm um patrimônio bilionário, e eles podem sim fazer um aporte de capital de muito dinheiro que vai ajudar a empresa a conseguir melhorar suas margens e com isso também conseguir ter lucro líquido positivo durante alguns anos e ter uma mínima condição de conseguir pagar toda a sua dívida com seus credores. Só que aí a gente depende muito de ver se eles vão ter vontade de fazer isso ou não. Bom, e aí se você entra no site de relação com investidores da Americanas, você vai ver que não tem nenhum resultado divulgado em relação ao ano de 2023. Nem sequer o relatório do último trimestre de 2022 está disponível no site para a gente dar uma olhada. Isso se deve a toda essa dificuldade da recuperação financeira que ela está enfrentando. E aí a gente tem 2 documentos que são importantes que eu quero estar lendo para vocês e depois explicando um pouquinho para vocês o que ele quer dizer em relação à atual situação da Americanas. Vou colocar aqui do lado para vocês lerem junto comigo enquanto eu vou lendo aqui em voz alta. Então aqui, ofício número 924 de 2023, SLS, solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na empresa. Prezados senhores, fazemos referências ao ofício número 924/2023-SLS, ofício abaixo transcrito, por meio do qual a Americanas S.A., Americanas ou Companhia, foi instada a prestar os seguintes esclarecimentos. Dia 20 de julho de 2023, a Americanas S.A. em recuperação judicial, escrito pela senhora Camille Loya Faria, diretora de Relação com Investidores, diz o seguinte: prezados senhoras e senhores, em notícia vinculada pelo Valor Econômico em 20/7/2023 sobre o título BTG e Santander se opõem a plano da Assembleia nos últimos dias para objeção, consta, entre outras informações, que alguns dos seus principais credores financeiros se manifestaram contra a proposta de pagamento da varejista BTG Pactual, Santander e mais de 30 gestoras e fundos de investimentos, além da Virgo Companhia de Securitização, protocolaram ontem objeção na Justiça. Ainda consta em referido notícia que o BTG Pactual requer que seja convocada a Assembleia Geral de Credores e manifesta sua discordância em relação a 7 pontos previstos no plano de recuperação judicial. Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado até 21/7/2023 com
com a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes. Bom, então basicamente esse é um documento que mostra pra gente que o BTG Pactual e o Santander discordaram do primeiro planejamento apresentado pela Americanas em relação à questão daquilo que eu comentei com vocês, que quando uma empresa entra num processo de recuperação judicial, ela precisa bolar um planejamento econômico-financeiro e determinar prazos para quando que ela vai estar pagando todos os seus credores, e todos os credores precisam concordar com aquilo para a empresa conseguir realmente o veredito e entrar no processo de recuperação judicial. Nesse caso, esse primeiro manifesto que a Americanas apresentou foi vetada pelo Santander e pelo BTG Pactual, que faz com que ela tenha que ir lá e reformular um outro planejamento dentro de um prazo de 180 dias, a apresentar novamente para o BTG, para o Santander e para todos os seus outros credores, e caso eles concordem com isso, aí sim a Americanas pode estar entrando no seu processo de recuperação judicial, na qual ela vai ter um prazo específico para poder pagar todos os seus credores, e apenas quando acabar o processo de recuperação judicial e ela conseguir quitar a sua dívida com todos os credores dentro daquele planejamento, é que a gente pode dizer que a empresa conseguiu sair da pior, conseguiu passar pelo momento ali de recuperação judicial e não foi à falência. Mas de novo, dando a minha opinião aqui para vocês, eu acredito que seja muito difícil que a Americanas consiga sobreviver a essa situação extremamente complicada que ela está passando, mas eu quero saber a sua opinião. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês acreditam que a Americanas vai conseguir se recuperar financeiramente falando ou não, ela realmente vai ir à falência. Bom, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, e tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.